Já começou? Nossa! Eu tô aqui comendo um pãozinho, uma delícia comer um pãozinho, né? Esse pãozinho aqui tá tão fofinho. Boa tarde, crianças! Como é bom, pão bom, é bom pão. Eu adoro pão. Você também gosta de pão? Pão é bom com tudo, né? Um sanduíche, queijo, presunto, um pãozinho quentinho, um pãozinho francês, um pãozinho de milho, um pão com chimia, um pão com açúcar, um pão com manteiga. Conta pra nós aí como é que você gosta do seu pão. O pão da avó é o melhor pão que tem, não é verdade? Pão é bom de tudo que é jeito. Pois é, vocês sabiam que o pão é um alimento muito antigo? Muito antigo. Eu estava pesquisando e estudando sobre o pão e descobri que o pão tem mais de 10 mil anos de idade. Acredita? Eu falei 10 mil anos de idade, é muito velho. Há muitos e muitos anos o homem, o ser humano, já come pão. O pão é um dos alimentos mais antigos que a gente tem registro, mais antigos. Já há muitos anos atrás se faz pão, e em várias culturas o pão é um alimento muito especial. Na época de Jesus, no lugar que Jesus viveu, lá na Palestina, na época de Jesus, lá pelo ano 0, o pão era um alimento muito importante. E eles não só comiam o pão, tipo no café da manhã, que nem a gente come, eles comiam pão em todas as refeições, no café, no almoço e no jantar. Então o pão era um alimento fundamental para as pessoas. Ninguém vivia sem pão. E ao mesmo tempo que ninguém vivia sem pão, o pão é um alimento muito simples, não é verdade? Pô, basta ter um pãozinho com uma margarina, coisa delícia, não é verdade? Não precisa mais muita coisa para a gente ser alimentado. Então o pão, na época de Jesus, ele era entendido como o sustento necessário para que uma pessoa pudesse viver. Assim era entendido o pão, né? Por isso interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, lembra que ele nos ensina quando ele diz assim, nos dá hoje o pão nosso de cada dia. O que será que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Veja, lembra o que nós estamos estudando ao longo dessas semanas, nessa nova fase da Escolinha Bíblica da Quarentena? Jesus está nos ensinando quem Ele é. Lembram? Quem Ele é e o que Ele faz por nós. E hoje nós vamos ver essa característica de Jesus, que Ele disse que Ele é o pão da vida. Isso mesmo. Esse texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Vou ler para vocês. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E essa é a vontade que eu não perca um sequer de todos que ele me der, mas que eu ressuscite todos no último dia, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vejam que história fantástica! Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida. Há várias histórias de Jesus que envolvem o pão, não é verdade? Eu vou lembrar de uma delas, quando Jesus pegou os peixinhos e os pães daquele menino e multiplicou os pães e peixes. E é exatamente depois dessa história que Jesus fala que ele é o pão da vida. Então o pão para o povo judeu, naquela época, era a comida essencial para que as pessoas pudessem viver. Essencial significa a mais importante. E várias histórias na Bíblia relacionam o pão com a nossa vida. Tem uma delas que talvez você vai lembrar.
Quando Jesus tira o seu povo do Egito, eles estavam escravos lá no Egito. E aí então eles fogem do Egito, Deus manda as pragas, liberta o povo, eles atravessam o Mar Vermelho e aí eles começam uma longa caminhada no deserto. E lá no deserto, o que tem para comer no deserto? Em nada, não tem planta, não tem bicho, só tem areia e sol. O povo começou a passar fome, porque eles tinham levado um lanchinho junto e aquela comida tinha acabado, e eles iam comer o quê? Areia? Não. Aí eles pediram para que Deus pudesse cuidar deles e mandar comida para eles. E veja que interessante que Deus mandou o maná. Maná era um pão que chovia do céu. Então, para o povo de Deus, quando se falava do pão, eles lembravam desse cuidado de Deus, que Deus mandou o pão cair do céu para que eles pudessem ter comida durante aqueles longos anos que eles andaram no deserto. Mas Jesus, ele está dizendo uma coisa mais importante ainda. Ele está dizendo assim, não é só eu que dou o pão para vocês, porque eu e o Pai somos um, e eu dou o pão, e eu cuido do pão de vocês, eu cuido da comida de vocês, eu cuido do sustento de vocês. Mas Jesus está dizendo algo mais importante ainda, ele está dizendo, eu mesmo sou o pão de vocês, eu sou o pão da vida de vocês. O que Jesus está querendo dizer com isso? Assim, quando nós estamos com fome, o que acontece? Nossa barriga está vazia, exatamente. Quando a gente está com fome, a nossa barriga está vazia. E algumas vezes que a nossa barriga está vazia, ela até faz um barulho assim. Não é verdade? É verdade. Ela faz assim, avisando que a gente precisa colocar comida para dentro da nossa barriga. E a gente então fica com fome e fica procurando comida para quê? Para nos alimentar. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte para nós. Eu, Jesus, com a minha amizade com cada um de você, com cada criança, com cada adulto, a minha amizade vai matar a fome do coração de vocês. Vai matar a fome dessa relação que eu quero construir e que eu quero ter com cada pessoa, com cada criança, com cada adulto. Jesus é aquele que alimenta a nossa alma, o nosso coração, o sentido da nossa vida. Assim, quando nós estamos com fome de comida, o nosso estômago diz que ele está vazio e precisa de comida, assim também é na nossa vida. A gente precisa de um sentido para viver, a gente precisa de um propósito para viver. E muitas pessoas procuram colocar coisas na sua vida que não alimentam de verdade o sentido da sua vida, o seu coração. Muitas vezes as crianças também procuram fazer isso na sua vida. Às vezes é um jogo, uma brincadeira, às vezes uma coisa que até é legal, mas não pode se tornar o sentido e o motivo principal da nossa vida. Assim Jesus quer, com a amizade dele, preencher o nosso coração e a nossa vida. Uma história muito sinistra aconteceu com Jesus no início dos evangelhos, quando Jesus está com fome de verdade de comida, e o diabo vem para tentar Jesus, para colocar Jesus à prova. E aí o diabo fala assim, Jesus, pega essa pedra e transforma em pão. E Jesus diz para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, aquilo que alimenta, acalma o nosso coração, dá sentido para a nossa vida, nos dá alegria, nos dá esperança, está aqui na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos procurar desenvolver a nossa relação, a nossa amizade com Jesus, porque essa amizade com Jesus é que vai preencher o vazio do nosso coração. Tá legal, queridos? Por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Assim como nós teremos sentido na nossa vida aqui, Jesus está dizendo que aqueles que Deus concedeu a eles, aquele que Deus apresentou a Jesus como seus amigos, Jesus não vai rejeitar nenhum deles. Ele quer ser amigo de todos nós, de cada um de nós. Então a lição que fica dessa tarde hoje é que nós podemos
desenvolver uma amizade profunda e verdadeira com Jesus, porque é isso que vai dar sentido e propósito para as nossas vidas. Vamos orar, crianças? Obrigado, Jesus, por essa tarde. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós, dá o alimento necessário para a nossa vida. Por isso nós podemos orar pedindo o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Também podemos te agradecer porque o Senhor é o verdadeiro pão que alimenta a nossa vida. A tua amizade, a nossa relação contigo, a confiança em ti, a esperança que nós temos em ti, Jesus, é o que preenche a nossa vida. E nós nos alegramos muito com isso. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Como da semana passada, nós hoje teremos aqui, semana passada nós fizemos um lampião, lembra? Hoje nós vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer, claro, um pão. Um pãozinho de caneca, já vou mostrar para vocês. Para fazer o pão de caneca, você vai precisar, primeiro, de um ovo. Um ovo. Você vai precisar de 3 colheres de farinha de trigo. Você vai precisar 1 colher de creme de leite ou nata. Você vai precisar 1 colherzinha de chá de fermento químico, esse aqui, o fermento químico, não o fermento biológico, e uma pitadinha de sal. Veja como é fácil, né? Um ovo, 3 colheres de sopa de farinha, 1 colher de sopa de creme de leite ou nata, 1 colherzinha de chá de fermento e 1 pitadinha de sal. Você vai misturar tudo isso num pratinho, misturar todos eles e vai colocar numa caneca. E vai colocar por 3 minutos no micro-ondas, 3 minutos. E aí ele vai virar um pãozinho, coisa mais fofinha. Olha só o meu pãozinho de caneca. Que bonitinho, coloquei uma sementinha nele. Daqui a pouquinho eu vou comer esse pãozinho aqui, que parece estar uma delícia. Uma dica importante, a caneca não pode ser de metal nem alumínio, tá bom, crianças? Precisa ser de louça ou de vidro ou até mesmo de plástico, porque vai no micro-ondas, ok? Façam o seu pãozinho, tirem uma foto, coloquem lá no grupo e me digam se ficou gostosa essa receita. Quero agradecer a Gleice porque ela cedeu aí a receita para nós, pesquisou desse pãozinho maravilhoso. Fiquem com Deus, Deus abençoe, até semana que vem. Um beijo. Ah, lembrei, vocês acharam que eu tinha esquecido? Qual era a cor da minha camisa da semana passada, hein, crianças? Amarela, azul, verde ou laranja? Se você disse laranja, acertou, eu estava com a camisa laranja. Muito bem, até semana que vem. Um beijo.